O Alerj Debate de hoje vai falar do Dia Mundial de Combate à AIDS, o papel do poder público em promover políticas públicas nesse setor para o combate à doença, como é que a sociedade está se mobilizando, como é que a Alerj está atuando ao criar uma frente parlamentar de mobilização contra o HIV e a tuberculose. Participam comigo aqui no estúdio Renato da Mata, ele é membro da Secretaria Executiva do Fórum ONG AIDS RJ. Ao lado dele, Wanda Lúcia Guimarães, coordenadora do CEDAPS. E também comigo, o deputado Gilberto Palmares. O deputado Gilberto Palmares é presidente da Frente Parlamentar de Mobilização e Combate ao HIV e Tuberculose no Estado. Quero agradecer a participação dos três aqui no estúdio da TV Alerj. Deputado, essa frente foi criada com o objetivo de alertar a população sobre a questão da AIDS, a questão da tuberculose e sensibilizar o poder público a atuar de forma mais incisiva no controle, no combate a essas doenças? Primeiro, eu gosto de lembrar sempre que a criação dessa frente foi uma cobrança da sociedade civil. O próprio fórum, focado na questão da AIDS, e o outro fórum de entidades da sociedade civil, que é focado na questão da tuberculose, cobrando de forma legítima que os vários entes do poder público se apresentassem nessa luta, participou de algumas reuniões, de algumas audiências que nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa, e um dos pleitos foi que houvesse uma inserção permanente da Alerj nessa luta. Daí veio a ideia de criar uma frente parlamentar que, em parceria com a sociedade civil e com outros entes públicos, se debruçasse no enfrentamento da questão da tuberculose. Nós estamos tratando aqui da AIDS, mas eu sempre lembro e vou lembrar a exaustão, enquanto essa questão não for tratada com devido interesse, que o Estado do Rio de Janeiro é o campeão nacional de tuberculose, e a questão da HIV, que foi inclusive uma cobrança também da sociedade civil, de que as duas frentes, que fossem uma mesma frente, já que uma das questões da AIDS é que grande parte do pessoal que tem AIDS, que vem a morrer, que vem a falecer, a razão ali central que acaba sendo é a questão da tuberculose. Então, há necessidade, inclusive, de fazer o debate, de certa forma, conjugado. Explica um pouquinho, então, para mim, Wanda, como é que há essa relação entre a AIDS e a tuberculose, citada pelo deputado? Então, a tuberculose, na verdade, ela é uma co-infecção muito importante para quem tem HIV. A pessoa que tem o HIV/AIDS, ela tem o seu sistema imunológico já bastante debilitado e deficiente. E como nós, no Estado do Rio, como o deputado acabou de dizer, temos um número muito grande, muito ampliado de infecção por tuberculose, as pessoas que estão mais debilitadas acabam ficando cada vez mais expostas a esse tipo de doença. Então, essa combinação HIV, AIDS e tuberculose é mortal e tem se mostrado bastante perigosa no caso do nosso estado. Quando a AIDS quando começaram a surgir os primeiros casos de AIDS no início da década de 80, corrija-me se estiver errado, muito se associava a figura de uma pessoa bem debilitada, magra, E com os coquetéis, vamos dizer assim, com os tratamentos, essa imagem, esse estereótipo acabou ficando em segundo plano. Mas pelo que vocês estão dizendo, ainda tem, claro, bastante gente morrendo por causa da AIDS e muitas vezes associada à tuberculose e a outros problemas, não é isso? Exato. Inclusive, morre a cada 45 minutos uma pessoa por causa do HIV. Isso em nível mundial? Em nível nacional. Em nível nacional. Nós temos 12 mil mortes ao ano pelo HIV. Então, o que acontece? Nós tivemos, com o desmantelamento das ONGs no Brasil, os índices começaram a aumentar nas questões de HIV, tuberculose. Se nós pegarmos, quando começaram o desmantelamento das ONGs, claramente os índices vão subindo. Por quê? As ONGs, elas sempre fazem aquele trabalho na comunidade, lá na ponta, onde muitas vezes o governo não consegue chegar. Eu queria até fazer uma pergunta, sério mesmo, que eu acho que talvez tenha ligação com isso. Eu estava lendo alguns textos, até para esse debate aqui na internet, e tem alguns textos que falam numa evolução, digamos assim, positiva, que veio caindo durante um tempo grande os indicadores aí da HIV. Mas que há um determinado momento que estanca essa queda e até há um ligeiro crescimento, que é uma coisa ruim. Pode ter alguma ligação com essa questão que você está apontando? Sim, com certeza. Se pegar as datas, a linha do tempo, vai se ver que quando o programa de AIDS do Brasil era considerado o melhor do mundo,
as ONGs elas tinham o apoio não só a nível de governo brasileiro, como também apoio internacional. A partir do momento que o Brasil passou a ser doador, esses incentivos internacionais foram se escasseando e se direcionando para outras partes do mundo, principalmente a África. E as ONGs não conseguiram e não conseguem mais captar recursos e pelo governo é muito complicado, é muito difícil. Então, com essa falta de verbas, uma a uma as ONGs estão fechando. Então, deixa eu só contextualizar. Até onde eu sei, o Brasil era referência na questão do tratamento com AIDS pela universalização dos chamados coquetéis. Exato. Isso, como é que está essa questão hoje? Olha, na minha opinião, não adianta só dar o remédio. Só dar o remédio é fácil. A questão são os exames de alta complexidade, questão de doenças oportunistas, as internações, porque se uma pessoa hoje em dia tem algum problema, precisa ser internada, ela fatalmente irá a óbito. Se ela não tiver um bom plano de saúde, o que nós vemos são o seguinte, muitas vezes... Falta leito. Não tem leito, fica no corredor, às vezes com pessoas com pneumonia, então ela chega com HIV... Pode pegar uma infecção hospitalar. Pega uma infecção hospitalar, uma infecção generalizada e vai a óbito. Só que é uma coisa muito absurda, né? Que nós vemos a matemática do governo. Ele quer economizar por um lado e o prejuízo é muito maior a nível humano e a nível até mesmo financeiro para o Estado, que o Estado gasta muito mais. Se ele tem um aparato para atender aquela pessoa não vai ser internada ou vai ser internada por muito menos tempo. Existe uma questão importante também, que é com relação à AIDS ser tratada como uma doença crônica e não uma doença degenerativa. Até que ponto a falta dessa classificação traz mais complicações para os soropositivos? Vou perguntar para você. Então, assim, a gente tem um cenário, né, bastante complicado, tanto em relação, eu acho que ao serviço público de saúde, como às organizações da sociedade civil que apoiam todas essas ações, né? O serviço, o SUS, né, tem uma função específica e as organizações da sociedade civil se envolveram nessa causa, nas questões de prevenção, nas questões de apoio social, de redes, de fortalecimento. Então, eu acho que isso compõe esse nosso cenário. O que a gente percebe hoje em dia é que o serviço público não está conseguindo acompanhar, né, o nível que esse programa deveria ter e que vinha tendo até então, exatamente em função de um desmantelamento, né, o Estado, tanto no nível nacional, quanto municipal, quanto estadual, eu acho que a gente percebe um desmantelamento muito grande dos programas, uma falta de apoio político e no caso das ONGs a mesma coisa. Né? As ONGs, como o Renato mesmo disse, a partir do momento que o Brasil passa a um patamar de doador mundial, todas as pessoas olham para nós como se os nossos problemas estivessem resolvidos, tanto sociais quanto de saúde. Então, já não há mais financiamento. E o próprio governo, que também poderia fazer esse aparato e esse aporte às organizações da sociedade civil também não consegue fazer porque a burocracia é tão grande que ele não consegue repassar recurso para a sociedade civil trabalhar na ação de prevenção, nas ações nas comunidades, tudo isso. Wanda, eu queria fazer 2 comentários, não sei se é polêmico, mas queria saber a opinião Mas eu vou continuar a responder, que eu sei que eu não Vamos lá. São 2 coisas, porque eu acho que, num certo sentido, esse cara está falando da AIDS, também eles já tinham dito com relação à tuberculose. Sim. Financiamentos do Fundo Global, eu acho, tendo achado que é até natural. O Brasil tem crescido, tem sido razoavelmente bem sucedido na redução da pobreza. Então, alguns fundos são direcionados. O problema da AIDS, por exemplo, na África, deve ser muito mais grave que no Brasil. Exatamente. Agora, eu acho que isso revela uma necessidade de cobrança maior do Estado brasileiro, porque Apoiar a gente não precisa ficar dependente de financiamentos internacionais para suprir esses financiamentos que foram retirados. Outro comentário que eu fiz é uma contradição. Você assiste uma série de discussões, inclusive aqui na Assembleia, com relação ao que eu, particularmente, chamo de privatização da saúde. Então, nós tivemos aqui um grande debate há um ano atrás sobre OSs sendo responsável por administrar postos de saúde. As organizações sociais. Aí diz que isso é porque são mais eficientes. Aí as ONGs,
que realmente chegam muitas das vezes com mais agilidade onde o Estado não chega e que têm sido parceiras extremamente bem-sucedidas no Estado no enfrentamento da questão da tuberculose e da AIDS, o Estado reduz a parceria com essas instituições. Quer dizer, privatiza de um lado, troço que não devia ser objeto de lucro, e áreas que o Estado tem que estar diretamente com o seu funcionário, e ONGs. Porque eu conheço o CEDAPS, por exemplo, desde o final da década de 90, na Secretaria de Trabalho, quando eles eram parceiros na qualificação de pessoas em comunidade popular, em agente comunitário de saúde e tal, já em programas já naquela época. Parceiro importante. Então, eu queria também saber a opinião de vocês dois sobre essas duas questões. Então, eu acho que assim, no caso do financiamento, né, como o deputado Gilberto falou, no caso do Estado do Rio, a gente tem uma situação muito atípica, porque o dinheiro está lá, só que ninguém consegue acessar o dinheiro. O que acontece? A máquina burocrática é tão complicada que você, como ONG, você precisa ter uma documentação praticamente de uma Secretaria de Estado para poder acessar esse recurso. Porque o modelo é esse. Né? O modelo que foi feito é esse. E não se tem uma abertura para esse tipo de trabalho diferenciado. Então, muitas vezes você tem uma mão de obra qualificada da sociedade civil do lado de cá, podendo implementar ações e fortalecer esse trabalho de prevenção e de apoio social, mas você não consegue acessar esse recurso. Então, esse recurso está parado no Estado há muito tempo e que não consegue ser liberado para as ONGs. É mais cruel ainda, né? É mais cruel, porque quando você não tem dinheiro, você sabe exatamente que você precisa captar recurso. Só que nesse caso você tem dinheiro, mas a máquina burocrática não deixa essa utilização acontecer. E vários projetos vocês já deixaram de ter continuidade ou deixaram de implementar devido a essa burocracia? Sim, sim, porque todas as ONGs sempre trabalharam nessa linha. Elas organizam e implantam algumas ações específicas, ou são pesquisas, ou são trabalhos de metodologias alternativas, ou até apoio social, redes, toda essa mobilização. Só que quando ela não tem recurso sequer para fazer material educativo, para manter, né, minimamente esse serviço ou esse trabalho funcionando, ela também não consegue colaborar na saúde pública, o que ela acha que é importante. Então, acaba tendo um desmonte, né, generalizado dessas ações que já vinham acontecendo há 20 anos. Okay. Rapidamente, Renato, encerrar o bloco. E sem contar, só para dizer que as ONGs são instituições sem fins lucrativas, porém são tratadas como qualquer empresa SA. Ok. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais Alérgio Debate. Não saia daí.